Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra e esse é o Vamos Combinar, sejam muito bem-vindos. Aqui nesse canal, eu, meu marido Cláudio e meu filho Lucas compartilhamos as nossas experiências de vida, principalmente a nossa experiência de vida morando aqui em Toronto, no Canadá, onde vivemos desde 2017. Hoje eu vim fazer uma caminhada no parque, estou aqui sozinha porque estou esperando pelo Cláudio, então resolvi gravar esse vídeo para vocês porque eu tô pensando nisso já faz alguns dias. Então esse vídeo não tem roteiro, ele vai ser um bate-papo e eu quero falar com vocês sobre ansiedade. Ansiedade num contexto geral, mas principalmente por causa do processo de mudança de país. E não tem jeito, quando você pensa em fazer alguma mudança na sua vida, seja ela qual for, já vem a ansiedade, a insegurança, um monte de sentimentos juntos que algumas vezes eles acabam sendo difíceis de lidar. E com a mudança de país não podia ser diferente. Eu e o Cláudio não temos certeza de quando nós começamos a falar de mudar de país, quando veio certinho a ideia, né, de morar no Canadá. A gente começou a pesquisar maneiras de mudar de vida, de viver uma vida mais simples. E aí veio a ideia de mudar de país. A gente começou a pesquisar e viu que era possível pra gente fazer isso. E aí eu me lembro que a minha primeira crise de ansiedade com todo esse processo foi quando nós decidimos, quando nós batemos o martelo assim, vamos mudar de país, vamos para o Canadá. E aí foi quando eu comecei a sentir, pô, vai ser verdade, cara, eu vou sair dessa casa, vou sair dessa cidade, vou deixar meus amigos para trás, a minha família para trás, será que vale a pena, será que não vale a pena, quais os prós e os contras, e aí toda aquela ansiedade. Eu acho que no processo todo de imigração, eu tive vários picos de ansiedade, né, mas eu acho que esse foi o pior de todos, foi aquele momento que eu realmente coloquei na balança, assim, vou deixar o Brasil, vou deixar a vida que eu tenho aqui pronta, que eu conheço tudo, para ir morar num país que eu mais ou menos sei falar a língua, não sei mais nada sobre isso. Então esse momento foi o mais difícil para mim do processo. E se você está aqui nesse vídeo pensando que você vai achar a solução para não ficar ansioso, gente, desculpa, essa lição eu ainda não aprendi, porque morando aqui há 4 anos ainda passo por vários momentos de ansiedade, por motivos diferentes, né, por coisas diferentes, mas pro processo de mudança em si são vários picos. E esse vídeo é mais, na verdade, um alerta, né, um desabafo e talvez compartilhar com vocês como eu tenho feito para melhorar isso, né, e não como evitar, porque eu acho que evitar não tem como. Quando você pensa em imigração, em mudar de país, o combo ansiedade e estresse, ele vem e te agarra assim e não vai te largar por um bom tempo. Nesse primeiro momento que a dúvida era, saio do Brasil, não saio do Brasil, vai ser verdade, vou deixar tudo para trás, o que eu fiz para acalmar meu coração foi realmente fazer uma lista de prós e contras. E o que mais pesou em tudo foi a vida que eu tenho aqui, eu já conheço, eu já sei como que é e eu consigo prever. E pro Canadá era uma lista de 1000 coisas diferentes. Então tinha tanta coisa boa que vinha nesse pacote que fazendo essa lista de prós e contras foi o que me ajudou a acalmar esse primeiro momento de ansiedade e aí conseguir dar os primeiros passos. O meu segundo momento de ansiedade foi com o TOEFL, que é a prova de proficiência na língua inglesa que eu precisava apresentar para o college para que eu fosse aceita no college e assim eu pudesse dar a entrada no meu visto de estudos, de trabalho para o Lucas, enfim, que a gente pudesse finalmente vir aqui para o Canadá. Então esse foi o caminho que a gente usou, visto de estudos. E aí foram momentos bem complicados para mim, porque eu tinha um inglês assim bem baixo, a gente tinha feito um curso de 1 ano de inglês, mas para fazer essa prova, o mais importante não é saber inglês, você tem que saber um pouco de inglês, ter uma base, mas você precisa entender a prova, então você precisa estudar muito a prova. E aí eu passei basicamente 6 meses estudando para essa prova, fiz a prova 3 vezes, tem vídeo aqui no canal contando sobre isso, e foi um momento muito grande também de ansiedade. 2 vezes eu não tirei a nota que eu precisava, então foram momentos muito ruins, que além de eu já estar ansiosa, porque eu estava estudando muito, estava cansada, estressada, vinha toda aquela responsabilidade nas minhas costas de conseguir esse visto e finalmente a gente conseguir
vir para o Canadá. O que eu fiz para resolver isso? Gente, só persistir. Acho que foi só isso que eu fiz. Eu só persisti. Eu não me via com outro caminho, assim. Eu tinha que estudar inglês, eu tinha que estudar a prova, eu tinha que ir lá fazer e tirar nota. Então eu só persisti. E uma outra dica é, se não está dando exatamente do jeito que você quer, procura outros caminhos, porque foi o que aconteceu comigo. Eu precisava tirar 86 pontos no geral da prova para entrar no curso que eu queria. Por fim, eu tirei 80 e fui para um outro curso. Eu procurei uma outra situação que a minha nota coube. Eu tirei 82 na prova, consegui entrar direto para o college fazendo um curso de business, um certificado que era um curso menor, mas eu consegui fazendo outro caminho. E estudar era um ponto importante, mas não era o mais importante do nosso projeto. O nosso ponto mais importante era vir aqui morar um ano e melhorar o inglês. Então, buscamos outro caminho e conseguimos, por fim, concluir o que a gente queria. O meu terceiro pico de estresse durante esse processo todo foi durante o college. Eu fiz 2 cursos de 1 ano, então eu fiz 4 semestres de 4 meses e eu fiz todos eles na sequência. Isso foi um erro, eu devia ter tirado um descanso no meio disso, mas eu não tirei, queria fazer as coisas mais rápido e poder trabalhar logo, e essa pressa, às vezes, atrapalha a gente e causa problemas piores, que foi o que aconteceu no meu caso. Os primeiros 2 semestres eu fiz lindo, maravilhoso. Quando eu troquei de curso, que foi uma pós-graduação, que era um curso mais puxado, o primeiro semestre eu já fui me arrastando, assim, sabe? Fiquei muito estressada, era muito trabalho para fazer, era uma exigência muito alta de assignments, de trabalhos, de provas, o contato também com os outros estudantes para fazer trabalhos em grupo, era um negócio muito estressante. Então minha ansiedade já começou a subir, meu estresse já começou a subir. No segundo semestre foi terrível, sabe? Foi terrível. Eu fiquei muito ansiosa, muito estressada. Quem faz college aqui no Canadá sabe o quanto é difícil, o quanto isso ocupa a sua vida. Às vezes a gente vem pra cá já pensando assim, não, vou fazer um college e posso trabalhar 20 horas. Tranquilo. Então, não conte com isso, porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava, até tinha um trabalho part-time, também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas o que eu conseguia fazer era tipo 12 horas por semana. Eu trabalhava no fim de semana para ajudar, tal, nas finanças, e também quando eu ia trabalhar, que era um emprego no supermercado, era quando eu me sentia descansando, porque eu estava fora do computador, estava fora de uma sala de aula, não precisava me preocupar com o assignment naquele momento, aí eu falava inglês mais livremente, eu ficava mais livre. Foi até uma terapia para mim durante esse período de estresse. E minha dica para você passar o college e passar essa época, né, que todo mundo aqui vem para estudar, mas como já somos adultos, a gente quer mesmo que essa fase passe logo para que a gente possa trabalhar, enfim, dar sequência na nossa vida, gente, vai passar, sabe? O college, ele tem começo, meio e fim, e você sabe que ele vai passar. Você vai ter 1 milhão de assignments para fazer, foca no que é mais importante, no que vai te trazer mais ponto, mais nota, nas matérias que você tem mais dificuldade. Não queira ser um aluno nota 10 se você não está conseguindo, que foi um erro meu também. Eu queria ser um aluno nota 10, eu me cobrava demais. Aí depois eu falei assim, tá bom, gente, só passar já deu, beleza, só isso que eu quero. Tem que sair um pouco também, né, dessa perfeição. Eu aprendi isso na raça, por isso que eu tô deixando aqui o meu relato pra vocês. Tipo, não se cobra demais, dá tempo ao tempo, faz o que você tem que fazer, do jeito que você consegue, como você consegue. O college, ele tem começo, meio e fim, e ele vai acabar. Espere por isso e saia dele com boas recordações, com bons aprendizados e com gás para começar a sua vida profissional no Canadá. Meu último período de ansiedade e estresse elevados aqui nesse processo de imigração aconteceu há um mês e pouco atrás, ele teve fim, que foi com a minha vida profissional. Para trabalhar aqui no Canadá, eu precisava de um emprego no NOC para que o Cláudio tivesse direito ao visto de trabalho. O NOC, para quem não sabe, são
profissões que o Canadá classifica como necessárias, né? Então tem no site do governo as profissões que são requeridas. O link tá aqui na descrição para vocês. Então eu precisava arrumar um emprego no NOC. Então eu não ia escolher o emprego que eu queria, na área que eu queria, e eu não tinha tanto tempo para fazer isso. Eu tinha 3 meses depois de formada para arrumar esse emprego. E aí eu tive ajuda, que foi muito necessária nesse momento, de uma amiga para conseguir um trabalho como assistente administrativo, que é NOC, e aí eu já consegui, no primeiro mês aí desses 3 que eu tinha de folga, dar a entrada nos nossos vistos e aí formalizar a nossa estadia aqui no Canadá pelo período de mais 3 anos. Mas eu fui fazer o que eu tinha que fazer e não o que eu queria fazer, não o que eu estudei, não o que, né, vocês entendem. Fui trabalhar num escritório de advocacia para a família. Então lidava com divórcio, pensão, essas coisas todas aí que são pesadas, um ambiente difícil. Sem contar que um escritório de advocacia, ele já tem um padrão mais sério e que não combina com o meu jeito de ser, né? Então eu tive que comprar um terno pela primeira vez na minha vida, tinha que ir de roupa social, tinha que atender o telefone de uma forma formal e eu tinha que atender em português de Portugal. Então eu fui até treinada para atender o telefone em português de Portugal, né? Então era uma cobrança muito grande nesse sentido, tanto de falar o português de uma forma mais portuguesa e também o inglês, né, que eu precisava de ter pelo menos o mínimo de inglês, e aí foi um ambiente bem difícil. Trabalhei ali por mais ou menos 6 meses e aí já acabou meu contrato, que era um contrato de 6 meses. Passei para uma outra empresa, que era um ambiente muito gostoso de trabalhar. O meu segundo emprego foi numa fábrica, eu trabalhava com Customer Service e acho que foi o melhor emprego que eu tive aqui no Canadá, e aí que foi o meu erro. Eu saí de lá para ir para um outro escritório de advocacia, qual eu ia ganhar mais, era um lugar melhor, um trabalho melhor para eu fazer, mas eu tinha que ir para saber como que era, mas foi um lugar que me causou várias crises de ansiedade e de estresse. Eu tive muita dificuldade com o inglês, porque eu falo inglês, eu resolvo qualquer problema que eu precisar em inglês aqui, mas eu não tenho um inglês fluente, eu não tenho uma gramática correta, eu não tenho uma gramática escrita perfeita, e lá as expectativas eram que eu tivesse. Na verdade, eles me contrataram sabendo que eu não tinha, mas as cobranças depois, no dia a dia, elas aconteciam como se eles não soubessem, entende? E também era um lugar que eu não conseguia fazer amigos, porque era todo mundo muito centrado, muito fechado, era uma empresa de advocacia bem grande, e a minha chefe, ela era muito hostil comigo em muitos casos. Eu não vou entrar em detalhes, né, sobre isso agora, talvez no futuro eu faça um vídeo com mais detalhes sobre esse ambiente de trabalho que não foi bacana para mim, mas eu fiquei 2 anos trabalhando lá, porque o primeiro ano eu fiz o meu melhor para me adaptar, porque era uma empresa boa, o trabalho em si era muito legal, né? Só o ambiente mesmo que não combinava comigo. E aí entramos em pandemia e eu não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, estava trabalhando de casa, enfim. Só que fazer o que eu não queria fazer me causou uma crise de estresse, de ansiedade muito grande, sabe? Eu me sentia muito mal, fiquei desmotivada, eu procrastinava os trabalhos, eu entrei num ciclo que nem eu tinha consciência que eu estava nesse ciclo, até que eu comecei a fazer trabalhos que eu gosto e que eu percebi assim, poxa, poderia fazer isso para viver, como por exemplo, poderia fazer só YouTube, né? Poderia fazer coisas com internet, que é uma coisa que me dá muito prazer. E aí foi então que eu decidi me desligar da empresa e focar em trabalhar com o que eu realmente gosto, e estou nesse momento, por enquanto, tentando redescobrir aí, repensar o que eu vou fazer da vida. Aprendizados desse momento, que é o que eu quero trazer para vocês aqui. Faça o que você tem que fazer. Você precisa arrumar um emprego no NOC, você precisa sustentar a família, mas não faça disso o seu plano a longo prazo. Se mantenha firme no seu propósito. Se você vem para cá para começar a vida, mas você quer no futuro trabalhar com estética, no futuro você quer ser advogado, vai atrás do seu sonho, sabe? Não se acomoda, não fica no lugar só, não fica fazendo o que não te faz bem. Porque às vezes a gente entra nesse ciclo de ansiedade, de estresse e a gente não consegue mais sair, sabe? Então é isso que eu aprendi nesses dias, nesses últimos 4 anos. Momentos de ansiedade, eles vão existir. Fazer coisas que a gente não tem prazer em fazer vai existir, mas eles passam.
tudo passa. O que importa é a gente focar sempre em uma coisa, em estar bem, sabe? Você está bem morando no Brasil? Não tem por que mudar. Você está bem no emprego onde você está? Não tem por que mudar. Agora, se você não está bem, já passou da hora de você mudar. E é isso que eu descobri nesses dias e é isso que eu vim para falar para vocês hoje. Ansiedade existe, vai sempre existir, mas o que a gente faz dos momentos que a gente vive é o aprendizado que a gente vai tirar, é o passo para frente que a gente vai dar. E muito obrigado por vocês estarem aqui, por acompanharem as nossas aventuras aqui no Canadá e as nossas viagens e tudo que a gente tem para passar para vocês. Se você ainda não é inscrito, considera se inscrever no canal. A gente dá várias dicas aqui de mudar de país, mudar de vida, de viagem e enfim, de viver uma vida com mais leveza, de viver uma vida melhor. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!